governos estrangeiros consolidaram agora uma orientação para evitar qualquer contato mais explícito com o Brasil, como, por exemplo, assinatura de acordos, entendimentos com o Palácio do Planalto. Tudo isso até pelo menos que a eleição seja definida no Brasil. Então, negociações suspensas, Jamil, é isso? De fato, Fabiola, isso já vinha, uma tendência vinha ganhando força, que era justamente a de evitar ser sequestrado por Jair Bolsonaro. Existia uma preocupação, principalmente das principais democracias aqui na Europa, mas também nos Estados Unidos, em outros lugares do mundo, e isso ganhou força depois daquela reunião entre o presidente Jair Bolsonaro e os embaixadores estrangeiros em Brasília. Porque o que aconteceu ali? Bolsonaro convocou ou convidou os embaixadores, mas eles não têm como não ir. E aí, estando ali, o que aconteceu foi que eles acabaram sendo sequestrados para fazer um ato de campanha, que era justamente uma mentira em relação ao sistema eleitoral brasileiro. Ali já ficou uma situação muito incômoda para os embaixadores estrangeiros. Muitos saíram sentindo usados, traídos. Muito bem. Essa tendência ganha um novo capítulo semana passada, com duas coisas. Primeiro, o sequestro de um funeral e o sequestro da tribuna da ONU. Aí, os governos estrangeiros falaram: olha, neste estado e nessa situação, não haverá limite para Jair Bolsonaro usar qualquer que seja a ocasião para transformar isso em eleição, em campanha eleitoral. Então, qual é a orientação? Congelar tudo por enquanto. Então, não há nenhum tipo de ato, nenhum tipo de presença, nenhum tipo de acordo, ou mesmo troca de informações, por exemplo, entre a União Europeia e Mercosul, tudo em suspenso, pelo menos até que se defina qual é a orientação e qual, de fato, o caminho que a eleição no Brasil vai tomar. É uma situação constrangedora para o governo, porque, claro, existem temas que não vão parar. Né? Então, por exemplo, a questão do Mercosul, União Europeia, sim, mas também a questão da OCDE, da adesão do Brasil à OCDE, a questão das negociações aqui na OMC, a questão do Conselho de Direitos Humanos da ONU, a guerra na Rússia e, eventualmente, uma negociação para a importação de diesel e, no caso de fertilizantes. Então, os assuntos mundiais eles não param. Outro assunto, o G20, né? Em novembro temos a cúpula do G20 na Indonésia. Quem é que vai? Obviamente, o presidente. Agora, a gente já sabe, conhece essa história, o Thales até melhor do que eu, que sempre que houve uma transição, o presidente chegava a levar, inclusive, o presidente eleito, justamente para apresentar à comunidade internacional ou para mostrar que aquela situação era de transição. Hoje, ninguém sabe dizer qual é a política externa do Brasil neste momento, e, do outro lado, esses governos que puxaram o freio de mão e disseram: não queremos mais ser usados. Já entendemos que Bolsonaro vai usar até um funeral de uma rainha, imagine só um embaixador, um ato, etc. Então, a ordem, basicamente, é puxar o freio de mão. Tem uma expressão em inglês que está sendo muito utilizada nesse caso, que é o lame duck, né? O pato manco, que é a situação agora. Claro, a eleição não está definida, não há como, e os governos estrangeiros sabem disso, não é que eles já dão como derrotado Jair Bolsonaro, não é isso, mas essa situação de suspensão de todo tipo de, eu diria, contato mais próximo ou fotos ao lado de Jair Bolsonaro. Enquanto isso acontece, Fabiola, no Parlamento Europeu, hoje, na Comissão Europeia, o Parlamento, a presidente do Parlamento Europeu está recebendo os líderes indígenas brasileiros e fazendo foto ao lado deles. A Comissão Europeia é a mesma coisa, amanhã aqui na ONU a mesma coisa. Então, você vê que, obviamente, se os europeus não querem sair na foto com o Jair Bolsonaro, não há problema algum em sair em foto com os líderes indígenas que denunciam Jair Bolsonaro.